Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui na Tretes para mais um vídeo, mais uma opinião, mais uma resenha para tirar com vocês nesse momento, porque eu imagino que você clicou imaginando o que ele vai falar, como é que dá para comparar esses dois... Não dá para comparar esses dois treinadores, não dá para comparar de fato o que é Maurício Barbieri do que é a lenda do futebol Jürgen Klopp, certo? Certo, partimos desse pressuposto, tá bom? Importante deixar muito claro isso aqui, tá? O que a gente fala é de ideia de jogo. O que eu penso sobre isso é ideia e concepção de como jogar futebol. Aí sim a parada fica um pouco interessante e aí sim a gente pode enxergar Jürgen Klopp como uma inspiração para o Maurício Barbieri, certo? Então, vamos com calma, vamos conversar, vamos bem tranquilo nessa resenha porque vai ser bem interessante. Antes de qualquer coisa, tá? Deixa o seu like, por favor, desce aí um pouquinho a tela, dá o like, aproveita que você tá aí, já se inscreve no canal se você não tá inscrito, tá? Muita gente, e assim, a gente parece chato falando isso, mas é verdade, muita gente acompanha a Tretes e não é inscrita no canal. Ajuda a gente, velho. Estamos com essa meta gigante de chegar em 100 mil inscritos nessa temporada. É ambicioso sim, mas a gente tem certeza que com o apoio de todos vocês a gente consegue chegar lá. Então não está inscrito? Se inscreve, ajuda a gente a bater mais uma meta e realizar o nosso sonho de ter a plaquinha aqui no YouTube. Fechado? Vamos lá, a situação é interessante, a conversa é interessante. Eu entendo você que fica bravo com esse tipo de coisa e tal, mas aqui é só pensando no mundo das ideias, certo? É pra gente refletir o quanto essa ideia de jogo do Maurício Barbieri pode ser funcional e o quanto isso se relaciona também com a história do Atlético, né? O que é bem interessante. Qual que é a ideia? Por que eu trago isso aqui? Trouxe isso em live e assim, acho que é bem interessante. O mundo do futebol hoje tem dá pra gente colocar muito simples... Não é nem simples, é simplista, né, colocar dessa maneira, mas enfim, pra gente colocar de maneira muito simples, tá? 3 ideologias, 3 guarda-chuvas gigantes que colocam as grandes equipes em outros patamares, né? Dá pra falar do posicional, do jogo do Pep Guardiola, do jogo que ficou extremamente difundido ao longo do mundo todo, e assim, a ideologia dominante. Hoje em dia é o jogo posicional, é a ideia dos 3 homens na construção, com 2 volantes mais à frente, uma linha de 5 para ter superioridade numérica mais à frente. Então, assim, é o que domina o futebol hoje em dia. E tem reportagens, tem livros, tem conteúdos sensacionais que mostram como, por exemplo, o último ano foi o ano do 3-2-5, o ano do posicional. E é interessante, né? Essa estrutura sai de uma das origens do futebol mundial, né, que era o 2-3-5, né, então os 2 defensores com 3 médios e 5 atacantes, né. Enfim, essa estrutura recua um dos médios, se tornam 3 jogadores na base da jogada, com 2 jogadores no meio campo e 5 atacantes, né. Então, 3-2-5, o famoso WM. Quem viu a live com o PVC aqui na Tretes está ligado o WM, né? Então, quando você vê a forma dos jogadores no campo, você consegue enxergar um W e um M, né? E que é bem interessante. O que o Maurício Barbieri faz? O que é outra escola de pensamento no futebol mundial e que levou, por exemplo, o Mainz 05 do Klopp, o Borussia Dortmund do Jürgen Klopp e também o Liverpool, comandado pelo alemão, a grandes feitos, a glórias no futebol europeu, dadas as devidas proporções, né? O Mainz não chega a ser campeão de nada, mas sobe a primeira divisão da Alemanha, a Bundesliga, tem temporadas por lá. O Borussia Dortmund é finalista da Champions League em 2012, 2013. E o Liverpool é campeão da Champions, é campeão da Premier League, tem times históricos comandados pelo Klopp, né? O que ele faz, o que ele reinventou nesse mundo do futebol, qual que é a ideologia? Até eu utilizei esse termo no final do ano passado como uma brincadeira, mas é o heavy metal football, né? Que é a intenção de os jogadores não param de correr a todo momento, os jogadores jogam como numa música de heavy metal, é eletricidade a todo momento, é movimentação a todo momento, é pressão a todo momento. E aí fica muito interessante. Por quê? Você não deixa o adversário ficar tranquilo com a bola. É pressão a todo momento, principalmente quando se perde a bola. Principalmente quando você tem a posse da bola, você perde e o adversário tem os primeiros segundos de posse. Por quê?
normalmente você está mais perto da área do adversário, você está mais perto do gol do adversário quando isso acontece. Depois, por que você vai deixar o adversário se armar, né? Por que você vai deixar o seu oponente armar suas linhas, armar um ataque quando ele está mais desorganizado para atacar? Você pode dar o bote e tentar roubar essa bola para aí sim continuar na frente, continuar tentando atacar o adversário. E principalmente, quando se tem a bola, objetividade, um jogo mais direto, não sem posse. E os times do Klopp, principalmente o Liverpool no final da passagem do Klopp, que foi infectado, vamos colocar dessa maneira, que foi, logicamente, como que eu posso colocar? Foi influenciado, essa é a palavra, pelo Manchester City do Pep Guardiola, pelo esquema muito difundido na Premier League nesses últimos anos. Não é que não tem posse, tem sim posse da bola, tem que ter, mas é uma posse objetiva, é uma posse que não tem como base a bola de um lado, a bola roda para o outro, depois gira para o outro lado, tentando encontrar infiltrações, tentando encontrar espaços, espaçando a defesa adversária com amplitude. Não necessariamente, mas um ataque mais objetivo, um ataque mais rápido. Quem viu a partida entre Atlético e Rio Branco pôde entender, né? Principalmente no terceiro gol do Atlético, o gol do Lucas Diório. O que acontece nessa jogada? O Mikael tem a bola no tiro de meta, ele sai com o Léo Pelé, né? Pelé joga à esquerda com o Fernando levanta a cabeça, tem o Felipinho mais à frente, tem o João Cruz mais à frente do Felipinho e o Lucas Diório caindo pelo lado esquerdo do ataque do Atlético, direito dele, que estava de costas para a marcação, né? O Fernando engatilha, o João Cruz sai em diagonal, a bola fica com o Lucas Diório, que ajeita para o João Cruz, que nesse movimento coordenado consegue ter vantagem sobre a marcação. Ele encontra o Bruno Zapelli, que gira a jogada com o Luiz Fernando, Palácios passa, o passe é no fundo, Palácios cruza e o Lucas Diório faz o gol. Em segundos, tá? Eu demorei mais para explicar do que a jogada demorou para acontecer. Em segundos, em pouquíssimos toques na bola, o Atlético chegou no gol do adversário. Isso que é objetividade, isso que é a intenção de tem que ter posse sim, mas tem que ter objetividade com a bola no pé. E isso é o que o torcedor do Atlético gosta de ver. Você vai pegar os times históricos do Atlético, em 2004 vem muito à mente, né? Os times muito rápidos, muito explosivos, muito de velocidade, não só de contra-ataque, mas quando se tem a bola, velocidade em posição. E aí é muito interessante. É muito interessante. Também porque quando não se tem a bola, é pressão a todo momento, né? Repare, torcedor do Atlético, na próxima partida, talvez contra o Azures, não por causa do gramado, porque deve estar 36 graus no sábado às 4 da tarde em Pato Branco. Mas, numa partida na Arena da Baixada, que é interessante, os jogadores do Atlético não param de correr em nenhum momento, até onde o lado físico permanece, até onde o lado físico deixa com que eles corram, né? E esse ponto é importante demais. Contra o Rio Branco, o Atlético pressionando, pá, rouba a bola, Luiz Fernando, 2-0 no placar, né? No último gol, no gol do 5-1, o gol do Matheus Babi, a jogada que gera o lateral, que gera o gol, é também na pressão pós-perda. O Atlético perde a bola, o Arriagada pressiona, consegue roubar, ele tem a bola desviada e a bola sai em linha lateral. Então é interessante demais, essa pressão é interessante demais. E qual que é a primeira importância dessa pré-temporada com o Maurício Barbieri? Trabalhar fisicamente, colocar os jogadores num nível físico interessante, para aí sim eles conseguirem fazer essa questão da pressão. Isso evolui ao longo da temporada. A tendência em ganhar ritmo de jogo é exatamente essa evolução. E aí é interessante demais a gente entender. Nos últimos anos, um Atlético que sofre pouco com lesões sim, um dos times no Brasil que menos sofreu em quantidade de lesões, mas um dos times no Brasil que mais teve seus grandes jogadores, seus protagonistas fora por lesão, né? Dá para lembrar 2023, por exemplo, o Vitor Roque perde tempo por lesão, N outros nomes. Então, um Atlético que sofre pouco com lesão é verdade, mas que em vários momentos nos últimos anos teve a reclamação do torcedor, né? Pô, o Atlético parece mais cansado que os adversários. Pô, esse time do Atlético não consegue recompor tão facilmente. Muito devagar, muito pesado. Com o Maurício Barbieri, ao que parece, por esses primeiros jogos, a intenção não é essa. Agora, se isso vai acontecer, depende da preparação física do Atlético, é um teste bem interessante. E depende também da Arena da Baixada. E esse é um ponto muito legal, né? Já falei muitas vezes aqui sobre a questão do estádio de
fator casa impõe ou não impõe alguma coisa, fator casa adianta ou não adianta alguma coisa. Não vejo como regra, tá? Não vejo que pura e simplesmente o fator casa vai fazer o time ganhar um jogo, ou que pura e simplesmente o fator casa vai fazer com que o time melhore na partida. Não necessariamente. Mas dependendo do estilo de jogo, é interessante. No livro do Jürgen Klopp, ele cita o jogo entre Liverpool e Borussia Dortmund na semifinal da Europa League, né? De 2016-17, se eu não estou enganado. E assim, é interessante demais porque o Liverpool passa naquela semifinal, ele sai perdendo, né, em Anfield, e aí o Klopp, na beira do gramado, e aí relatos, né, parecia um maluco na beira do gramado, né, olhando para o torcedor, levantando o torcedor, pedindo o apoio do torcedor para que o time do Liverpool conseguisse mais e mais atacar, mais e mais pressionar. E eu acho que, logicamente, profissionais de educação física, preparadores físicos, poderiam me corrigir nessa. Mas eu tenho a impressão de que quando há adrenalina, quando há o sentimento que vem da arquibancada para o campo, o jogador pode usar desse sentimento para transformar em gás, para transformar em uma entrega física maior do que ele teria, do que normalmente teria com o campo vazio, no treinamento, etc. Então é muito interessante isso. O Barbieri pode usar da força da arquibancada para conseguir fazer com que o Atlético tenha mais força, tenha mais preparo, consiga pressionar mais e por mais tempo os seus adversários. Aí é muito legal também. Então é uma ideia que combina com o Atlético historicamente, é uma ideia que combina com o que o torcedor do Atlético gosta de ver como time de futebol, e é uma ideia que pode utilizar do torcedor da força da Arena da Baixada, que é vibrante, que é pulsante, que é elétrica em 90% dos momentos, vamos colocar dessa maneira, para ter bons resultados, boas atuações e causar o que o Barbieri tem falado demais, que é a questão da identificação com o torcedor do Atlético. E o treinador estar preocupado com isso também é um fator muito legal, muito positivo e que me agrada bastante. Então assim, lógico, para reforçar, falei no começo do vídeo, vou falar de novo aqui, tá? Não é que o Barbieri é o novo Klopp, não é que o Atlético tem um treinador de nível mundial, não é isso, tá? Pra deixar muito claro aqui, mas é que o Atlético tem um treinador que, na minha avaliação, e gostaria muito de ouvir ele falar sobre isso, tá? Posso estar completamente errado, ele pode me corrigir, mas na minha avaliação tem tendências de jogo que se assemelham demais ao que foi utilizado pelo Jürgen Klopp, antes pelo Wolfgang Frank, e que podem fazer com que o Atlético aproveite muito da atmosfera para ganhar jogos importantes na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, fica a questão, concorda, discorda, acha bom, acha ruim, deixa nos comentários, interage com esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito, tá? Foi bem divertido gravar esse vídeo, gosto muito de falar sobre isso e acho que ficou legal, deu para entender, né? Vamos ver. Comenta aí se você gostou, fechado? Tamo junto, tá falado, até a próxima e valeu!